Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Tainá, conhecida pelo apelido de Visualiza na faculdade. Estou no meu terceiro ano do curso de agronomia e esse é meu primeiro semestre de PET Agro. Bom, para essa videoaula eu quis trazer um pouco sobre fisiologia vegetal, falando um pouco sobre os diferentes processos de fixação do carbono nas plantas, onde a gente vai ter, então, plantas do tipo C3, C4 e CAN. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Já pararam para pensar no porquê algumas plantas se dão bem em certas regiões e em outras nem tanto? O que acontece, né, para que o metabolismo delas prefiram ou um clima mais tropical, outras já um clima temperado e até mesmo um clima árido? Bom, antes de entrar de fato no assunto da videoaula, para responder essa questão, eu gostaria de avisar que é muito importante conhecer o ciclo de Calvin. Então eu trouxe um resuminho, bem básico, ok? Mais para dar uma relembrada mesmo, mas é importante vocês terem um ciclo bem claro na cabeça de vocês. Então bora lá. O ciclo de Calvin, que ocorre no estroma dos cloroplastos, ok? É a única via metabólica pela qual ocorre a síntese de carboidratos, de açúcares. Então representa aí a fase bioquímica da fotossíntese, né? Ou também muito conhecida como fase escura, que é sempre bom lembrar que não leva esse nome de escura por acontecer só durante a noite, mas sim porque ela não depende diretamente da luz para ocorrer, como no caso da fase clara. Mas ainda podemos dizer que rola uma dependência indireta da luz. Por quê? Porque aqui nessa fase a planta utiliza os produtos da fase anterior, da fase clara, né? Que são o ATP e o NADPH. Bom, tendo isso em mente, além desses produtos, no ciclo vai entrar também o CO2 atmosférico. É esse CO2 se unindo à molécula RuBP, né, ribulose bifosfato, são 5 carbonos e 2 fosfatos, que inicia o ciclo de Calvin, onde tem a etapa chamada fixação do carbono. Essa reação de união entre essas duas moléculas é catalisada pela nossa famosa rubisco, né, que é a enzima mais abundante do planeta. E bom, unindo então uma molécula de 5 carbonos com uma de 1 carbono, temos aqui então uma molécula de 6 carbonos, que é altamente instável e que por isso logo se divide em duas moléculas de 3 carbonos, que são dois ácidos fosfoglicéricos, que chamamos de 3-PGA, ok? Muito bem. A próxima etapa do ciclo é a redução, que é onde entra o ATP e o NADPH produzidos na fase fotoquímica da fotossíntese. O ATP ele atua fosforilando o 3-PGA, ou seja, adicionando mais um fosfato, e o NADPH atua reduzindo essa mesma molécula, então doando elétrons, que é assim que formamos nosso açúcar de 3 carbonos, o gliceraldeído 3-fosfato, o qual podemos chamar aqui de PEGAL, que é a molécula mais importante desse processo todo, porque é a molécula que sai do ciclo para a síntese de açúcar, né? A síntese de glicose, por exemplo, um dos produtos finais aí da fotossíntese. Bom, se trata de um processo cíclico. Então, o açúcar sai ali, mas o processo continua, de modo que a próxima etapa é a de regeneração. Então, para que a fixação de dióxido de carbono continue certinho, precisa ter o receptor desse CO2, né, que é a RuBP, a molécula de 5 carbonos e 2 fosfatos. Então, sabendo que devemos ter 3 voltas desse ciclo para formar um pegal, que pode sair do ciclo e formar a glicose, por exemplo, nessas 3 voltas vamos ter aqui um saldo de 5 pegal, que ficam no ciclo e passam por uma série de reações em que também se utiliza a energia do ATP, até chegar novamente numa molécula de 5 carbonos e 2 fosfatos, ou seja, até termos a RuBP regenerada para poder continuar se juntando com o CO2 e começar tudo de novo. Ainda dando uma contextualizada, antes de entrar de fato no tema da aula, temos que ter em mente que a rubisco, a enzima que catalisa a reação de união entre o CO2 e a RuBP, é a ribulose bifosfato carboxilase oxigenase, ou seja, ela tem capacidade de se ligar tanto com o CO2 quanto com o oxigênio. E quando ligada com o oxigênio, vai ocorrer a fotorrespiração. E qual o problema disso? A gente viu que o ciclo de Calvin consome bastante energia, certo?
o ATP e o NADPH produzidos lá na fase fotoquímica. E aí, quando a Robisco captura oxigênio ao invés de CO2, de modo que não vai ter a fixação de carbono, não ocorre a síntese de matéria orgânica, então. Então, você gasta energia sem produzir nada em troca disso. A fotorrespiração tende a ocorrer quando as plantas estão numa situação de estresse hídrico, né, em altas temperaturas, que é quando fecham seus estômatos para reduzir a perda de água. Porque os estômatos é o órgão onde ocorre a transpiração, né, as trocas gasosas por ali entre o CO2, que é usado na fotossíntese, e sai o oxigênio produzido na fotossíntese. Agora, quando a planta resolve, então, fechar essa via de entrada, saída, para parar de transpirar, parar de perder água, então a gente para de capturar o CO2 da atmosfera e vai ter uma concentração grande de oxigênio dentro da planta, né, que está sendo produzido lá pela fotossíntese, mas não consegue sair. E nisso, a Robisco acaba, então, capturando oxigênio, porque é o que tem disponível ali, e, consequentemente, desperdiça energia na fotorrespiração. Visto, então, que a fotorrespiração é um problema seríssimo de desperdício de energia, as plantas dão um jeito de evitar esse processo, que é então onde temos diferentes tipos de metabolismo de carbono nas plantas, que é onde podemos responder àquela questão inicial do porquê certas plantas se dão melhor em certos ambientes, certos climas. Então teremos plantas do tipo C3, plantas C4 e as plantas CAM. Começando pelas plantas C3, essas são as plantas, entre aspas, normais, porque elas não possuem adaptações fotossintéticas para reduzir a fotorrespiração. A maioria das plantas que existem são desse tipo, esse grupo representa cerca de 85% das plantas do planeta, que podem ser representadas, por exemplo, por leguminosas. Então, a soja, o feijão, o algodão. Temos também gramíneas de inverno, então trigo, o arroz, por exemplo, e ainda todas as espécies arbóreas fazem parte desse grupo. Essas espécies usam um mecanismo padrão de fixação de carbono, que é o próprio ciclo de Calvin, com as fases de fixação do carbono, redução e regeneração ocorrendo no estroma do cloroplasto. E essas plantas são assim denominadas devido ao composto de 3 carbonos, o 3-PGA, que é o primeiro intermediário para a produção de matéria orgânica no final do ciclo. E tendo em vista, então, que essas não possuem nenhuma adaptação fotossintética para evitar a fotorrespiração, tenho em mente que são plantas que sempre vão necessitar de grandes quantidades de água quando submetidas ao calor. Agora falando das plantas C4, aqui sim já vamos ter adaptações fotossintéticas com a finalidade de evitar a fotorrespiração. Quem faz parte desse grupo de plantas são basicamente as gramíneas tropicais. Então vamos ter a cana, o milho, sorgo, milheto, temos ainda o caruru, capim-colonião, que são plantas que produzem elevada quantidade de matéria orgânica, né? Elas têm o melhor aproveitamento de matéria orgânica. A cana, por exemplo, a gente consegue produzir etanol, que é um combustível que pode liberar muita energia. E toda essa energia vem de uma planta que consegue capturar muito CO2 porque é muito eficiente no processo fotossintético. Então vamos lá. Como essas plantas evitam a fotorrespiração? Elas possuem uma anatomia foliar diferente. Enquanto as plantas C3, que falamos até agora, possuem apenas um tipo de célula fotossintética, ou seja, célula que possui cloroplasto, que no caso são as células do mesófilo, aqui nas plantas C4 temos dois tipos de células que contêm cloroplastos: as células do mesófilo e as células da bainha do feixe vascular, que são células especiais ao redor das nervuras. Então, qual é o, vamos dizer assim, o truque que as plantas C4 fazem para driblar a fotorrespiração? A fase fotoquímica e a fase bioquímica da fotossíntese estão fisicamente separados, de modo que a fase fotoquímica, né, aquela que depende da luz, acontece no cloroplasto das células do mesófilo, e a fase bioquímica, que é o ciclo de Calvin, nos cloroplastos das células da bainha do feixe vascular. Então, todo esse processo começa no mesófilo. Lá, o CO2 atmosférico é fixado em um ácido orgânico de 3 carbonos, o fosfenolpiruvato, que pode ser chamado também de PEP. Isso ocorre por meio de uma enzima chamada PEP-carboxilase. Com isso, a união do CO2 com o ácido de 3 carbonos, a PEP, né, vai ser produzido um ácido de 4 carbonos.
Daí vem o nome do ciclo, né? Que vai sendo modificado até chegar em malato, ou ainda aspartato. Tais ácidos orgânicos de 4 carbonos migram, então, para a bainha do feixe vascular, onde são descarboxilados, liberando o CO2 e um ácido orgânico de 3 carbonos, o piruvato. Então, a união ali de CO2 mais o ácido de 3 carbonos é desfeita, só que agora essas moléculas estão dentro da bainha do feixe vascular. E o que acontece com cada uma dessas moléculas, né? O ácido orgânico de 3 carbonos retorna ao mesófilo para a regeneração do substrato de 3 carbonos. Então, para ter ali de novo 3 carbonos para ligar o CO2 e formar a molécula de 4 carbonos e poder continuar o processo certinho. E o CO2, agora na bainha do feixe vascular, vai entrar no ciclo de Calvin e ser fixado para produzir açúcar da mesma forma que acontece lá nas plantas C3, com a etapa de fixação do carbono, onde agora sim temos uma rubisco atuando, etapa de redução e etapa de regeneração. Então, assim, essa série de acontecimentos aqui é a via metabólica C4, que, portanto, nela não acontece a produção de açúcar. Não. A via C4 serve só para transportar e concentrar CO2 na bainha do feixe vascular. A única via metabólica de síntese de açúcar é a C3. Mas todo esse processo da via C4 facilita a via C3, porque com alto teor de CO2, agora fica mais fácil a rubisco capturar o CO2 ao invés de oxigênio, evitando ou reduzindo assim a fotorrespiração. O que ainda é relevante destacar é a menor dependência de água por esse tipo de planta. Por quê? Porque elas não precisam deixar os estômatos sempre abertos para permitir a entrada de CO2, porque o próprio mecanismo C4 já consegue fornecer CO2 suficiente para o ciclo de Calvin produzir açúcar. Então, com os estômatos podendo ficar fechados, não se perde tanta água. E como a necessidade hídrica é menor, esse tipo de planta é capaz de se adaptar a temperaturas mais elevadas. Agora falando sobre o último tipo de plantas, são as plantas CAN, que é a sigla para metabolismo ácido das crassuláceas. Quem são as crassuláceas? É a família das suculentas, que é onde esse tipo de mecanismo foi descoberto. Mas não é um mecanismo exclusivo dessa família. Vamos ter aí também as cactáceas, as bromélias, onde a gente tem o abacaxi, por exemplo, e ainda a família das orquídeas. Bom, uma coisa que já fica evidente é que essas plantas são típicas de climas mais áridos, porque elas são muito resistentes a ambientes muito quentes e secos. E como isso? Isso porque elas abrem seus estômatos à noite, momento em que as temperaturas são mais baixas e a umidade relativa do ar é mais alta, de forma que a planta vai transpirar menos então, né? Vai perder bem menos água. E durante o dia, em temperatura já é mais elevada e a umidade do ar mais baixa, a planta fecha seus estômatos e os mantém fechados, até que anoiteça de novo. Então, mesmo estando num ambiente quente, em que precisaria transpirar bastante, a planta não vai perder essa água, porque os estômatos, que é a via de saída dessa água, né, estão fechados. E essa adaptação para evitar a perda de água já entra na adaptação do mecanismo fotossintético para driblar a fotorrespiração. Por quê? Bom, vimos que plantas C4 separam as reações dependentes da luz e o uso do CO2 no ciclo de Calvin, né, no espaço, fisicamente, certo? Elas tinham uma anatomia foliar especial para isso. Aqui não. A anatomia foliar é comum, com só um tipo de célula fotossintética, né? Mesmo considerando os cactos que não possuem folhas, o tipo de célula fotossintética é um só, o mesófilo. Mas essas plantas CAN driblam a fotorrespiração, separando as reações no tempo, né, em noite e dia. Então vamos lá. Como funciona o mecanismo CAM? Durante a noite é o momento em que essas plantas abrem seus estômagos, como foi falado. Aí então já permite a entrada do CO2 atmosférico. Esse CO2 que entra é fixado na PEP, fosfenolpiruvato também, reação que é catalisada também pela PEP carboxilase, assim como no ciclo C4, produzindo um ácido de 4 carbonos, que é o oxalacetato, que logo em seguida já é convertido em malato ou ainda algum outro tipo de ácido orgânico. Esses ácidos orgânicos são então armazenados no interior de grandes vacúolos, que é algo característico dessas plantas, até o dia seguinte. Rola ali então um estoque de ácidos orgânicos de 4 carbonos.
Na luz do dia, as plantas CAN já vão estar com seus estômagos bem fechados, mas a fotossíntese vai continuar ocorrendo, porque aqueles ácidos orgânicos produzidos durante a noite, que foram armazenados nos vacúolos, agora durante o dia, eles são transportados para fora e quebrados para liberar CO2. Da mesma forma que acontece na planta C4, na descarboxilação, que libera CO2 e um ácido orgânico de 3 carbonos. O ácido orgânico de 3 carbonos pode ser convertido em açúcar por uma outra via, e o CO2 entra no ciclo de Calvin, que, de novo, vai ocorrer tal qual no ciclo C3, fixação de carbono pelo rubisco, etapa de redução, etapa de regeneração. Então, o estoque ali de ácidos orgânicos de 4 carbonos durante a noite e depois a liberação controlada deles durante o dia mantém uma alta concentração de CO2 ao redor da rubisco e evita que ela se ligue ao oxigênio. E é assim que plantas CAN evitam fotorrespiração. Para finalizar, quero destacar que o comportamento CAN não permite um grande acúmulo de matéria seca, porém economiza muita água. Essas plantas são hidricamente muito eficientes, podendo então ser considerada aí como a única via fotossintética que permite adaptação à seca. Aqui eu quero deixar uma tabelinha comparando os 3 ciclos em alguns aspectos que resume um pouco de tudo o que foi falado. Isso aqui é uma boa para fixar bem as características de cada planta ou fazer uma consulta rápida. Bom, turma, essa foi a videoaula que eu preparei para vocês. Vou deixar as referências que eu usei na descrição e espero ter conseguido ser clara e ajudar pelo menos um pouquinho vocês. Qualquer dúvida estou à disposição e muito obrigada.